Olá, vocês ouvintes da revista Explosão em Samba. Hoje estamos aqui ao vivo da Clínica Silva Ramos e vocês podem estar se perguntando, mas o que tem a ver a revista Explosão em Samba, que fala de samba e carnaval, com uma clínica que cuida de cirurgias e tal? Estamos aqui do lado da Gisela Aranha. Boa tarde, Gisela. Boa tarde, Júlio, a todos os ouvintes ligadinhos na revista Explosão em Samba. Para quem não sabe, além de jornalista, fisioterapeuta, Gisela Aranha também foi rainha de bateria. E é muito importante cuidar do físico, cuidar do corpo, cuidar da estética de uma forma geral, né, Gisela? Isso, em primeiro lugar, alimentação, atividade física aliada à alimentação. Mas, Júlio, vou te falar uma coisa, tem umas gordurinhas que não saem só com atividade física, né? Então, nós musas, rainhas de bateria, nós recorremos a cirurgias plásticas e a tratamentos estéticos, né? Então a gente procura, né, cirurgião plástico, não é isso, Júlio? E é uma coisa que eu nem me meto muito, porque as mulheres são expertas nesse assunto. Tem gordurinha, não adianta, ruguinha, não adianta. Ruguinha, o flanco, né, uma gordurinha na parte inferior do abdômen, gordurinha das costas, a famosa gordurinha do sutiã. Não adianta, meninas, tem que recorrer a um cirurgião plástico. E toda mulher diz que tem que perder 2 quilinhos, né, Gisela? 2, isso. Toda mulher tem que perder 2 quilos. Eu nunca ouvi falar, nunca conversei com uma mulher que estivesse satisfeita com o seu físico. Você já conversou com alguma mulher? Nenhuma, mas como isso daí é uma coisa que a mulher realmente, ela reclama de barriga cheia, vamos conversar hoje com quem realmente entende do assunto, quem coloca essas mulheres novíssimas para desfilar nas escolas de samba, nos blocos. E vamos conversar primeiramente com o Dr. Wilson. Dr. Wilson, boa tarde. Estamos aqui com o Dr. Wilson, primeiramente aqui visitando a sua clínica, bela clínica, diga-se por sinal. Gostaríamos de saber, a princípio, o seguinte: existem algumas intervenções que pode deixar a mulher mais bonita, aquela musa, rainha de bateria, sem necessidade de uma intervenção cirúrgica? Boa tarde. Existem algumas intervenções que a gente pode fazer sem ser intervenções cirúrgicas e que realmente melhorem o aspecto, de repente, uma gordura localizada, uma situação, um tratamento que vá atenuar, minimizar a celulite e tudo. Existe hoje em dia tratamentos que vão diminuir, que vão atenuar, que vão até melhorar aquele aspecto desgracioso que a mulher se incomoda tanto, entendeu? Sem ser tratamento cirúrgico. Queria que você dissesse algumas dessas intervenções que podem ser feitas, como o senhor mesmo disse, tem algumas, né? Queria que você citasse algumas das principais dessas intervenções que não há necessidade de cirurgia. Hoje em dia nós temos a intradermoterapia, que são infiltrações de medicamentos específicos, ou para celulite existe determinado medicamento, ou para gordura localizada, um outro tipo de medicamento específico para determinadas patologias, problemas estéticos, e são tratamentos direcionados para o tratamento qual você quer fazer, entendeu? Então a intradermoterapia é um tratamento corporal que se faz para esse tipo de coisa. Ali, tratamento corporal, nós temos tratamentos faciais hoje em dia que tem evoluído muito. Esses tratamentos faciais com pequenos procedimentos que não são cirúrgicos. Isso é importante. Deixa eu me sentar aqui, porque agora eu vou falar com o Dr. Bruno. Dr. Bruno, boa tarde. Boa tarde. Obrigado aí por me receber aqui na sua clínica. Queria saber do Dr. Bruno o seguinte: existe também aqueles casos, diferentemente daqueles que vão procurar o Dr. Wilson, que basta uma intervenção estética sem necessidade de cirurgia, mas existem os casos em que a necessidade da cirurgia ela se faz presente. E aí, quais são as procuras mais frequentes em relação a essas cirurgias? É no rosto, é na parte abdominal? Queria que tu falasse um pouquinho, essas musas, rainhas de bateria que procuram vocês, é mais por conta de qual procedimento cirúrgico? Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos os telespectadores. Então, a cirurgia plástica é uma especialidade muito ampla, né? E nós fazemos qualquer tipo de cirurgia plástica aqui na clínica, tanto reparadora quanto estética. Então, quando o paciente, por exemplo, tem, na área reparadora primeiro, quando tem uma ferida muito grande que não fecha, não cicatriza sozinha, aí a gente tem que entrar com a cirurgia plástica, não adianta nenhum outro tipo de tratamento não invasivo para fechar essas feridas. Existem, por exemplo, reconstruções de mamas, né?
que só a cirurgia plástica também consegue resolver. Agora, com relação à parte estética, existem outras cirurgias também que só a parte cirúrgica resolve. Por exemplo, aquela gordurinha, como a Gisela falou, indesejada, que a paciente não consegue perder apenas com dieta e atividade física. A gente consegue fazer isso através de lipoaspiração com cânulas, fazendo a sucção dessa gordura. E, inclusive, diga-se de passagem, essa gordura a gente pode reaproveitar para enxertar em outras áreas do corpo, né? Para aumentar o bumbum, por exemplo, para aumentar até a mama também, né? E também melhorar rugas até, fazer preenchimentos na face, né? E outros tipos de cirurgias plásticas que a gente pode fazer, por exemplo, é a paciente que consegue perder todo aquele peso, fica com o abdômen legal, sem gordura, porém, como ela engordou muito, a pele não volta ao normal, fica flácida. Então essa pele não adianta, gente, a pele não sai na atividade física. Você tem que retirar essa pele cirurgicamente, infelizmente não tem jeito, né? E rugas também mais expressivas, que a medicina estética não consegue retirar, a gente consegue fazer através da cirurgia, retirada dessa pele, puxar essa pele para melhorar esse tipo de ruga. Doutor Bruno, você citou duas cirurgias que as mulheres, principalmente do carnaval, elas recorrem muito, que é mama e bumbum. Tem algum limite, por exemplo, de silicone, ml, máximo que pode ser usado, no bumbum também? Como que você tem visto vários casos de insucesso, né? Seria por conta de exagero? Queria que falasse um pouquinho sobre isso para todas essas musas e rainhas de bateria que estão pensando em fazer esse tipo de cirurgia. Ótima observação, Júlio. Realmente, as empresas de silicone, existem várias marcas, né? Elas têm um catálogo de tamanhos de silicone, né? Tem um mínimo e um máximo. Porém, existem cirurgiões que podem pedir, alguns casos, a gente pode pedir um número de ml de acordo com o que a gente necessite, né? Só que tem que ter um bom senso, né? Primeiramente. Você tem que primeiro avaliar a paciente, fazer todas as medidas, por exemplo, silicone, prótese de mama. Avaliar o tórax dela para ver o que cabe nela. Tá? E quanto maior o volume da mama, mais pesada ela vai ficar. Consequentemente, a chance de cair fica maior, cai mais rápido. Então, assim, a gente prefere uma mama com menor volume, com um formato melhor. Isso seria o ideal. Até porque o volume excessivo pode causar problemas, até desconforto de postura, dores nas costas, etc. Aí passa a ser uma perda de qualidade para o paciente. Então nós, como cirurgiões, temos que informar e orientar a paciente para esse tipo de conduta. E, da mesma forma que a prótese de glúteo também, né? Existem tamanhos diferentes de prótese, que a gente vai em formas diferentes. Basicamente existem duas formas, tem aquela prótese de glúteo redonda e tem o oval. Isso vai se adaptar de acordo com a paciente. E a gente vai adaptar também o tamanho de acordo com o biotipo da paciente, a estatura e tudo mais, né? Sempre mantendo a simetria, preservando também aquela harmonia do corpo da paciente. Para aquelas musas, rainhas de bateria, passistas, que desejam colocar o bumbum, colocar os seios de silicone, enfim, fazer esse tipo de cirurgia, quantos meses ela precisa de repouso, de resguardo, para que ela possa estar na avenida tranquilamente, sem nenhum tipo de risco para a sua própria saúde? Certo, então, depende do tipo de cirurgia. Se for, por exemplo, uma prótese de silicone de mama, por exemplo, simples, né? A gente recomenda ficar mais ou menos 3 semanas de molho, sem fazer atividade física. Tempo curto, né? Tempo curto, exatamente. Uma prótese de glúteo, 4 semanas em média, né? A média são 4 semanas de molho em casa e depois, ao longo do tempo, a gente vai liberando a paciente para fazer as atividades devagar. E em 3 meses, a maior parte dos pacientes estão liberados para fazer qualquer tipo de atividade. Legal. É importante dizer que, antigamente, muitas pessoas recorriam às cirurgias plásticas já a partir dos 40 anos, 50 anos. Eu queria saber do Dr. Wilson qual o procedimento correto de uma menina de 18, 19, 20 anos que ela deve tomar para não haver a necessidade de fazer a cirurgia com uma idade menor. Tem alguns procedimentos que ela possa vir fazer até aqui na sua clínica para amenizar essas coisas que acontecem com todos nós, né? Meninas, meninos, homens, mulheres, em decorrência da idade mesmo, né? Tem alguns procedimentos que o senhor faz aqui na sua clínica que ameniza essa situação? É uma boa colocação essa sua.
que realmente hoje em dia as pessoas estão começando a fazer as intervenções da medicina estética mais cedo, sim. 18, 19 anos eu diria até que é cedo até demais, né? Mas em torno dos seus 20 e poucos, antes dos 30 anos, principalmente em determinadas rugas faciais, que a mulher reclama muito, que são as rugas de região frontal e tudo, antes que comece a marcar, antes que comece a formar as chamadas rugas estáticas, que são essas rugas finas que ficam marcadas pela contratura do músculo, entendeu? Antes de formar, as pessoas, por exemplo, estão fazendo a toxina botulínica mais cedo ainda, para que não forme as rugas estáticas, aqui do lado, aqui no meio, aqui em cima, entendeu? Então estão fazendo determinados procedimentos da medicina estética, mas hoje em dia se faz mais cedo ainda para evitar aquelas rugas estáticas, as rugas que marcam a pele, por exemplo, entendeu? Então, dessa forma, retardando mais ainda. É lógico que dependendo da idade, dependendo da flacidez facial, como o Dr. Bruno falou e tudo, realmente tem uma hora, um ponto. Até uma hora, as revolumizações faciais, os tratamentos de harmonização facial, hoje em dia estão muito em alta, muito em voga e estão tendo resultados muito bons e muito bonitos hoje em dia, e estão dando resultados excelentes, estão realmente conseguindo retardar bastante os procedimentos cirúrgicos. Mas chega uma hora, uma forma, os fios de autossustentação, eles fixam a pele, eles fixam a face, entendeu? Diminui o tempo de cirurgia. Assim, a idade a pessoa vai deixando um pouquinho mais para tarde para fazer. Mas chega uma hora que não tem jeito. Uma flacidez facial severa, uma face assim flácida, severa, com excesso de pele, não tem jeito. É a cirurgia plástica e a ressecção do excesso de pele com a reposição da musculatura facial. Bom, foi uma aula que nós tivemos aqui hoje com o Dr. Wilson, o Dr. Bruno. Eu queria que vocês dissessem aí para todos que estão nos ouvindo, as musas, raízes de bateria, os passistas, os homens também, eu particularmente, depois vou querer saber aqui com o Dr. Wilson como que eu faço para tirar esse bigodinho chinês aqui. Minha namorada reclama, beça, diz que é para ficar mais bonito, enfim. Eu queria que vocês dissessem aí para nossos ouvintes, se eles quiserem agendar uma consulta aqui com vocês, saber como que faz para ter, se há necessidade de intervenções cirúrgicas, ou basta uma intervenção menos invasiva, não é isso? Acho que é por aí esse termo usado por vocês. E como que eles podem fazer esse liga, telefone, redes sociais, que vocês passassem para a gente? Isso aí é o Bruno. Isso aí é o Bruno, né? Então, qualquer tipo de avaliação, valores e tudo mais, a gente não pode passar isso pela internet sem antes avaliar cada paciente. Primeiro para a gente saber se realmente ele tem indicação, né? E depois para fazer o planejamento cirúrgico ou cosmético para poder fazer esse tipo de avaliação. E para isso, o paciente precisa marcar uma consulta, né? E a gente tem uma rede social, né, que é o Instagram, que é o @ClínicaSilvaRamos, que lá nós conseguimos ter um meio de contato próximo com os pacientes, e vocês podem tirar dúvidas lá com a gente e marcar consultas também, que lá temos todos o endereço, o telefone, tudo lá. Obrigado, doutor Bruno. Foi um prazer estar aqui. Acredito que todos os nossos ouvintes conseguiram uma grande aula, né? Aprenderam bastante aí sobre as necessidades e as idades necessárias para começar a pensar em intervenções cirúrgicas ou intervenções menos evasivas. Então, nossos ouvintes aí da revista Explosão em Samba, muito obrigado, doutor Bruno, muito obrigado, doutor Wilson, Nós é que agradecemos por ter nos recebidos aqui e poder passar um pouquinho